Apocalipse, a revelação. A palavra Apocalipse é uma palavra de origem grega e significa o oculto revelado, o fechado aberto. Enfim, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Perceba logo no capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Perceba que a introdução do livro são palavras do apóstolo João. João, por essa ocasião, estava com aproximadamente 100 anos de idade, e ele estava exilado na ilha de Patmos por amor à palavra de Deus. Ele inicia o livro dizendo que a revelação é de Jesus Cristo, mas alguém deu esta revelação a Jesus, que foi o próprio Deus, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e por intermédio do seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1, verso 3. Existe aí uma bem-aventurança para aquele que lê, aquele que ouve e que pratica as palavras escritas neste livro. João diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Perceba, amigo, o Apocalipse não é um livro para te deixar com medo, porque a promessa é bem-aventurado, ou seja, feliz. Então, ele é um livro que traz felicidade para aquele que lê, que ouve e que pratica as coisas que estão escritas nesse livro. Ele tem boas novas de felicidade, palavras de vitória. Você é um servo do Senhor? Deseja conhecer a sua vontade? Então, vamos mergulhar no estudo do livro do Apocalipse. Existem ali palavras de bem-aventurança que nos trazem esperança. No verso 10 e 11 do capítulo 1 ainda do livro do Apocalipse, lemos o seguinte: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse 1, versos 10 e 11. Veja que João disse que ele foi arrebatado em espírito. O que significa isso? João estava na ilha de Patmos. Ele não foi levado fisicamente para outro lugar. Ele foi arrebatado espiritualmente falando, ou seja, sua mente foi levada. João teve visões do livro do Apocalipse. Era o dia do Senhor e João foi arrebatado em espírito. E ele ouviu uma voz, como uma voz de trombeta, ou seja, uma voz forte, e dizia assim: olha, eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, o primeiro e o derradeiro. E disse para João: o que vês você deve escrever num livro. E quando ele se virou para ver quem falava com ele, ele viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ele estava vendo Jesus, vestido até os pés, de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés como de latão reluzente, como se tivessem sido refinados. Observe que João aí vê Jesus glorificado. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E eu que vivo e fui morto,
mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Observe que o apóstolo João, ele viu, juntamente com Pedro e Tiago, Jesus glorificado ali no Monte da Transfiguração. Foi um dos seus 12 apóstolos. E na ocasião da morte de Jesus, ele era o apóstolo que estava junto de Maria, sua mãe. E ele viu Cristo no Calvário, ensanguentado, sendo crucificado e morto. Agora ele teve a oportunidade de ver o Cristo ressurgido, o Cristo glorificado. Ele havia visto Jesus após a ressurreição e agora o Senhor Jesus aparece para ele. E existem alguns detalhes aqui na descrição de Cristo. Os seus cabelos eram brancos, como a branca lã. O seu rosto era como o sol. Diz aqui que a voz de Cristo era como de muitas águas. Se formos ler Apocalipse 17, verso 15, vamos ver que quando a profecia fala de muitas águas, está falando de uma multidão. Ou seja, era uma voz forte e poderosa, a voz de Cristo Jesus, que mandava que João escrevesse o que ele visse. E olha só o verso 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Perceba uma coisa. Você deve escrever as coisas que você tem visto, as que são, porque as profecias do Apocalipse, elas começam a se cumprir nos dias do apóstolo João para frente. Então, as que são e as que depois ainda irão acontecer. Não é interessante isso? O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra de Jesus, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Ou seja, por que Jesus apareceu para João no meio de 7 castiçais? Esses castiçais representam a igreja em seus diversos períodos na história da humanidade. E nós vamos estudar uma a uma no próximo estudo os períodos da Igreja de Deus no decorrer da história. Para cada período, para cada igreja, uma mensagem. E ele diz também, as 7 estrelas que Jesus tinha em sua mão direita seriam os anjos das 7 igrejas, os mensageiros das 7 igrejas. É muito interessante as mensagens que Jesus ordenou que João escrevesse para enviá-las às 7 igrejas. E nós vamos nos aprofundar mais nesse tema no próximo estudo do livro do Apocalipse. Você não deve deixar de acompanhar. Mas o mais importante de tudo é lembrar que o estudo do Apocalipse tem uma figura central. Sim, a figura central do livro do Apocalipse não é a besta do Apocalipse, não é o dragão do Apocalipse. A figura central do livro do Apocalipse é a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. É Ele, cuidando do seu povo, cuidando dos redimidos, dando esperança ao coração de uma raça sofredora, de um mundo caído, prometendo a eternidade, porque Ele deu a sua vida para nos salvar. Que Deus te abençoe e te guarde. E até o próximo estudo, que será as 7 igrejas do Apocalipse. Fique com Deus.